Dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Para você que está chegando aqui agora e não me conhece, eu me chamo Cristiano Barreto, sou professor no segmento de cursos profissionalizantes desde 1997, aonde já atuamos ministrando aulas de informática, administração, logística, vendas, atendimento ao cliente, também ministramos palestras, treinamentos corporativos, workshops, desenvolvimento de materiais didáticos, enfim. Em quase 30 anos já tivemos a oportunidade de fazer muita coisa dentro da área de formação profissional. E aqui nesse canal a gente compartilha um pouquinho desse conhecimento, né, de toda essa bagagem que a gente adquiriu nesse tempo. E estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de qualidade de vida e trabalho, né? Esse curso, né, ele é uma sequência aí de 12 videoaulas, aonde a gente vem aqui compartilhando, né, temas a cada aula, mas voltado para uma melhor qualidade de vida e trabalho. E nessa videoaula, o nosso tema é a força que te move, motivação e gestão de tempo. A força que te move, motivação e gestão de tempo. E eu quero começar essa nossa aula te fazendo uma pergunta. Saca só. O que te dá vontade de levantar da cama e seguir o dia? O que te dá vontade de levantar da cama e seguir o dia? E aí, como é que seria essa sua resposta? Sabe por que eu coloquei essa pergunta? Porque me responde uma coisa. Você já acordou assim, sem vontade de fazer nada? Você já sentiu que o dia passou e você também não fez o que precisava? Olha, não se preocupe, tá? Porque você não é a única pessoa que já passou por isso. Isso é algo que acontece com todo mundo. Mas a questão, ou melhor dizendo, o problema está nisso é quando acaba virando uma rotina e começa a atrapalhar a nossa vida, começa a atrapalhar o desenvolvimento do nosso trabalho e até mesmo a nossa saúde. Você, por acaso, você é daquelas pessoas que já pronunciou a seguinte frase: o dia passou e eu não fiz nada? Ou ainda, olha, para mim, o dia ele tinha que ter 48 horas. E olha que tempo é uma coisa que é todo ser humano ele tem igual. A quantidade de tempo que eu tenho é a mesma quantidade de tempo que você tem e todas as pessoas no mundo inteiro. Mas por que algumas pessoas conseguem executar tudo o que precisam fazer num determinado período de tempo e nós não? É sobre isso que nós queremos falar nessa aula aqui. Beleza? Então, ó, desde já, críticas, dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui embaixo do vídeo, porque a sua opinião ela é importante para nós. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar sobre isso, ó. Motivação. Como encontrar e manter o gás. Olha aí, motivação, como encontrar e manter o gás. Veja bem, motivação. Para a gente falar de tempo, primeiramente a gente precisa falar sobre motivação. E motivação o que é? A motivação é o que te faz levantar da cama e seguir em frente, mesmo quando o dia parece difícil. A motivação é aquela força que vem de dentro e te empurra para realizar algo. Mas veja bem, ela não é assim algo que aparece do nada. É preciso entender o que te move e como manter esse gás aceso. Veja bem, cada pessoa se motiva por algo diferente.
Tem pessoas que se animam ao pensar na família, outros já se animam e se sentem bem ao cumprir uma tarefa, outros já querem melhorar de vida. O importante é você descobrir o que te dá vontade de agir. Então, para desculpe, para você manter a motivação, eu quero destacar aqui 4 pontos importantes. São 4 pontos que vão ajudar a você a manter a sua motivação. Primeiro ponto, lembre-se do motivo pelo qual você faz o que faz. Por exemplo, eu ando meio desanimado para trabalhar ultimamente, professor. Cara, então faz o seguinte, pense no porquê você está trabalhando. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Com 13 anos, eu já comecei a trabalhar. E aí você pergunta, mas você começou a trabalhar com que finalidade? Eu queria comprar as minhas coisas, eu queria ter aquela camisa de marca, eu queria ter dinheiro para no final de semana poder sair com os meus amigos, eu queria poder comprar uma bicicleta nova, enfim. Mas eu tenho os pais para ajudar. Não, mas eu queria ter o meu dinheiro. Então, o que me motivou a querer trabalhar, a trabalhar sempre, foi isso. Foi o fato de eu querer poder ter o meu dinheiro para poder comprar as minhas coisas. Celebre pequenas conquistas, mesmo que pareçam simples. Sabe? Se a gente for esperar aquela grande conquista para comemorar, nós nunca vamos comemorar. Agora, é igual uma ideia. As pessoas elas podem passar até a vida inteira esperando ter aquela grande ideia, a ideia de milhões de dólares. E às vezes, no dia a dia, você vai tendo pequenas ideias que podem acabar ao final fazendo a diferença na vida de muita gente. Mas você não acha que somente aquela grande ideia que só aparece de tempos em tempos. O mesmo é em relação às conquistas. Se nós formos esperar vir a termos aquela grande conquista para celebrar, nós nunca iremos celebrar nada. Agora, se a cada pequena conquista nós celebrarmos, isso vai fazer, ao final, sabe, aquele famoso ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Pense nisso. Evite se comparar com os outros. Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Mas fulano faz assim. Mas cicrano. Sabe? É igual antiga. Eu não sei se os seus pais já fizeram isso com você, mas muitos pais fazem isso. Você podia ser como o filho de fulana. Ele é tão assim, ele é tão assado. Quem aqui já não ouviu do pai e da mãe assim uma comparação desse tipo? Só que hoje, esqueça isso. Evite se comparar com os outros. Cada um tem o seu tempo. E cuide da sua saúde física e emocional. Corpo cansado desanima a mente, tá? Quer dizer, eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com o físico e acabam se esquecendo do emocional. Só que não adianta eu ter a mente sã se o meu corpo ele não responder às expectativas da minha mente e vice-versa, tá ok? Entenda uma coisa, a motivação ela não é constante, ela é um sobe e desce constante. Mas quando você entende o que te move, fica mais fácil buscar forças nos momentos difíceis, tá? Pense nisso. Continuando,
metas simples, definir pequenos objetivos para chegar lá. Bem, agora que você entendeu como encontrar e manter a motivação, vamos falar sobre como definir metas simples para seguir com mais clareza. Sabe, muita gente se perde porque faz tudo de uma vez. E aí começa o dia cheio de tarefas, mas não sabe por onde começar. Acaba se enrolando e acaba terminando o dia frustrado. A melhor forma de você evitar isso é você definir metas simples, sabe? Pequenos objetivos que te ajudam a caminhar com mais clareza. Metas simples são aquelas que você consegue cumprir no dia a dia. Quer dizer, elas não precisam ser grandes, mas precisam ser possíveis. Por exemplo, vamos imaginar que você chegue no seu local de trabalho e determine o seguinte: hoje eu vou organizar todo o meu serviço que está atrasado. Ou ainda, você acorda pela manhã e pensa: não, hoje eu vou caminhar 20 minutos. Ou ainda, você acorda e pensa: não, eu vou fazer esse trabalho aqui da professora de química o mais rápido possível para entregar ela até sexta-feira. Sabe? Quando você cumpre uma meta, você sente que está avançando. E isso acaba dando ânimo para você seguir, certo? Então, para você definir boas metas, como você pode observar aqui no quadro ao lado, eu separei 4 pontos importantes para isso. A primeira delas, seja claro, quer dizer, diga exatamente o que quer fazer. Segundo ponto, seja realista, escolha algo que você consegue cumprir. Terceiro ponto, seja direto, evite metas vagas, como, por exemplo, ser o melhor. E por último, seja prático. Pense no que você pode começar hoje. Sabe por que eu destaquei esses 4 pontos? Porque metas simples organizam o caminho. E quando você sabe para onde está indo, fica mais fácil manter a motivação. Beleza? Deu para entender? Me responde uma coisa. Você está com dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Alguma crítica? Alguma sugestão? Algum comentário? Lembrando, qualquer dívida, ó, qualquer dúvida, críticas, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo, beleza? Vamos continuar então? Dando continuidade, ó. Agora que você entendeu e aprendeu a definir metas, vamos falar sobre como organizar suas prioridades para não se sobrecarregar. E aí entra o nosso próximo tópico. Foco total, evitar distrações e manter a concentração. Me responde uma coisa. Você já começou uma tarefa e de repente percebeu que estava mexendo no celular, ou conversando, ou pensando em outra coisa? Bem, sabe por quê? Veja bem, não é para você se preocupar não, tá bom? Fica tranquilo. Eu tô te fazendo essas perguntas porque isso acontece porque o nosso foco é como uma lanterna. Quer dizer, se você aponta para muitos lugares ao mesmo tempo, você acaba não iluminando nada direito. Então, para manter a concentração, é essencial e até mesmo para fazer bem o que precisa ser feito. Como assim? O que você está querendo dizer? Vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho um péssimo defeito. Quando eu me concentro para fazer algo,
eu simplesmente me desconecto de tudo à minha volta. Às vezes eu estou tão concentrado naquilo que eu estou fazendo que as pessoas que estão à minha volta ou falam comigo, eu simplesmente não as ouço. Ah, mas isso aqui é concentração? Não, isso já é se concentrar demais. Porque também precisamos estar atento ao que acontece à nossa volta. E como eu disse anteriormente, manter a concentração é essencial para fazer bem o que precisa ser feito. E isso vale para qualquer atividade, coisas como estudar, trabalhar, cuidar da casa, resolver um problema. A concentração, ela é indispensável. E quando você foca, você acaba terminando mais rápido e também com mais qualidade, tá? Aí você fala assim, poxa, mas é tão difícil manter o foco. Não. Era difícil manter o foco. Ou ainda, poxa, professor, mas eu não sei como manter o foco. Seus problemas acabaram, porque eu tenho aqui, ó, algumas dicas para você. Vou até ampliar mais aqui, ó, algumas dicas para manter o foco. Primeira dica: escolha um lugar tranquilo para fazer as suas tarefas. Olha, não adianta você querer estudar num ambiente aonde, por exemplo, as pessoas elas estão, por exemplo, assistindo televisão. Tipo, estudar na sala. É muito importante que, no caso desse exemplo, você tenha um local próprio para você estar estudando. É o meu caso aqui, por exemplo. Eu estou aqui agora nesse momento gravando essa videoaula para você e eu estou aqui num quarto, assim, um quarto secundário aqui da minha casa, que a gente guarda algumas coisas, as visitas quando vêm elas ficam aqui nesse quarto, não é o quarto onde eu e minha esposa nós dormimos, né? O nosso quarto, seria um quarto secundário, um quarto de hóspedes, um quarto de visitas, né? Enfim, mas tem aqui, por que eu escolhi esse quarto? Porque é um local assim mais calmo e tranquilo para que eu possa estar fazendo a gravação das videoaulas, certo? Avise as pessoas que você vai se concentrar por um tempo. É muito importante que, se você for fazer algo que precise de concentração, você comunique às pessoas que estão próximas a você ou no mesmo ambiente que você, até para que elas não venham a interrompê-lo. Deixe o celular longe ou no silencioso. Ó, o meu tá aqui. A única coisa que eu não esqueci de fazer aqui, que foi um erro, eu não lembro se aqui durante a gravação da videoaula ele já tocou, mas é muito comum ele tocar durante as videoaulas. Ele toca, porque eu esqueço de botar ele no silencioso. Acabei de colocar ele aqui agora. Porque se tem algo que distrai e que tira a nossa concentração, esse algo se chama telefone celular. Outra, faça uma coisa de cada vez. Ah, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito elétrica, eu tô ligado no 220. Amém, glória a Deus por você. Mas se você não desacelerar, isso poderá lhe trazer problemas. E por último, dê pequenas pausas entre uma tarefa e outra, certo? Bem, eu vou falar sobre isso já já no próximo tópico, até sobre algumas técnicas que você pode utilizar também, certo? E já que estamos falando, vamos passar logo para elas, ó. Recursos, o checklist de prioridades, técnica Pomodoro simplificada. Porque veja bem, se você já aprendeu como manter o foco, vamos falar então sobre as ferramentas que podem nos ajudar a organizar o tempo e as tarefas. Porque veja bem, organizar o tempo não precisa ser algo complicado. Até porque existem ferramentas simples que nos ajudam a colocar ordem no dia e evitar que tudo vire uma bagunça.
Duas delas são o checklist de prioridades e a técnica de Pomodoro, que no caso aqui eu vou apresentar a técnica de Pomodoro simplificada. Vamos começar falando sobre o checklist de prioridades. Bem, o checklist de prioridades, ele é uma lista com tarefas mais importantes do dia. Quer dizer, você escreve o que precisa fazer e marca o que já foi feito. Isso ajuda a visualizar o que está pendente e dá uma sensação boa de dever cumprido. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Vou tirar aqui a tela um pouco. Isso daqui é um caderno, mas que eu uso como agenda. Bem, usando o checklist, né, de prioridades, o que acontece? Eu sempre escrevo nos cadernos o que precisa ser feito. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lista dos cursos, né, que eu estou desenvolvendo, né, para o meu canal. Então, ó, tá todos eles listados aqui. Conforme os cursos eles são concluídos, eu vou vir aqui com uma caneta e vou riscá-los. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo. É uma maneira que eu uso para definir o que precisa ser feito, tá? Porque uma coisa também muito importante é você também saber organizar isso. Sabe? Eu quero falar aqui sobre 3 coisas. Eu gostaria de falar aqui sobre o que é importante, sobre o que é urgente e sobre o que é circunstancial. Você já ouviu essas 3 palavras? Importante, urgente e circunstancial. Vamos lá. Você precisa organizar o seu checklist dessa maneira. E aí, eu recomendo você pegar uma folha, aproveita ó, que ela já tem aqui as linhas ó, e faz 3 linhas com colunas. Você pega uma régua, faz aqui as colunas, aí coloca importante, urgente, circunstancial. Certo? Mas como assim, professor? Vamos lá. Lembra no início dessa videoaula que uma das frases que nós mais utilizamos qual é? O dia passou e eu não fiz nada. E realmente, o dia passou e nós não fizemos nada. Porque simplesmente nós não sabemos organizar as nossas atividades. Nós precisamos saber organizar, separar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. O que seria o importante? Bem, o importante, melhor dizendo, é aquilo que precisa ser feito. É aquilo que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Você tem que fazer. Isso é o importante. Urgente. Urgente pode ser algo importante? Sim e não. A diferença do urgente para o importante é aquilo que precisa ser feito logo, aquilo que não pode ser deixado para ser feito depois. Ele tem que ter a sua atenção imediata. E o circunstancial seria aquilo que você pode deixar para fazer o que você poderia tanto fazer agora, melhor dizendo, ou fazer depois. Não interferiria. Por exemplo, algo importante. Algo importante. Pagar a conta de telefone, porque hoje é o vencimento dela. O que seria
urgente. Eu tenho que pagar a conta de telefone agora, porque o local que eu vou pagar vai fechar daqui a 10 minutos. Então eu não posso esperar, eu tenho que pagar logo. O que eu tiver que fazer, as outras coisas que eu tiver que fazer, eu faço depois. Primeiro eu tenho que resolver isso aqui. E o circunstancial, vamos lá. Agora tá, você durante a aula, o professor está dando aula, isso acontece comigo direto, e aí você para responder uma mensagem que chegou lá no grupo da família. Ah, professor, pode ser algo importante. Não, às vezes é a sua prima fazendo a fofoca da sua tia. E aí você simplesmente vai lá e coloca kkkkkk. Mas nesse momento você deixou de dar atenção à aula para poder responder uma mensagem. E detalhe, independente de você responder agora ou depois da aula, não iria fazer diferença alguma. Então, isso é o que é o importante, o urgente e o circunstancial, que nós precisamos distinguir. Então, se você cria um checklist e define essas prioridades, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, você pode ter certeza, você vai conseguir organizar bem melhor o seu tempo. Então, fica também algumas dicas. Para você montar o seu checklist, você procura escrever no máximo 5 tarefas por dia. Você comece pelas mais importantes. Não esqueça sempre de marcar o que foi feito. E, se algo não for feito, passe para o dia seguinte. Já a técnica de Pomodoro simplificada é uma forma de você dividir o tempo em blocos. Por exemplo, se você trabalha por 25 minutos sem parar, você, após esses 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. E aí você repete isso 4 vezes e depois faz uma pausa maior. Então, quer dizer, se eu fiz eu trabalhei 25 minutos, parei 5, fiz 5 minutos de pausa. Repeti essa sequência 4 vezes. A partir da quinta, eu aumento o tempo, eu posso, por exemplo, aumentar o tempo para 50 minutos e fazer uma pausa de 10. Então, quer dizer, a cada hora eu trabalho 50 minutos a uma pausa de 10. Por que isso? Porque isso ajuda a manter o foco e evitar o cansaço. Quer ver? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que estuda para um concurso. E olha que para você fazer provas, muitas pessoas que estudam para o concurso dedicam boa parte do seu tempo para isso. São pessoas realmente focadas em estudar. Então, se ela, por exemplo, utilizar a técnica de Pomodoro, ela vai escolher uma tarefa, vai estudar por 25 minutos e vai fazer uma pausa de 5. Então, ela vai fazer isso até repetir, até ela completar 4 blocos. Depois, ela vai estudar um tempo maior e aumentar esse tempo de pausa. Essas ferramentas, elas são fáceis de aplicar e funcionam para qualquer pessoa. Basta você começar e adaptar o seu ritmo. Beleza? Me responde aí. Alguma dúvida até aqui? Perguntas, críticas, sugestões, comentários? O que você tem a dizer? Está gostando do nosso conteúdo até aqui? Bem, então vamos lá, vamos recapitular. Nessa aula, nós aprendemos que a motivação e a gestão de tempo são duas coisas que caminham juntas. Como assim? Quando você sabe o que quer e organiza o seu dia, tudo fica mais leve e possível de ser feito. Sabe? A gente não falou aqui sobre fazer tudo, mas falamos aqui sobre fazer o que importa
com atenção e equilíbrio. Tanto é que nós falamos sobre como encontrar e manter a motivação mesmo nos dias difíceis. Falamos aqui sobre a importância de você definir metas simples e possíveis, como organizar prioridades para não perder tempo ou se perder no meio das tarefas. Também colocamos aqui dicas para manter o foco e evitar distrações. E finalizamos falando sobre o checklist e a técnica de Pomodoro, que são ferramentas práticas para você melhorar o seu tempo. Entenda uma coisa, essas estratégias, elas não exigem dinheiro, elas não exigem estudo avançado, e elas pedem, na verdade, vontade de mudar e coragem para começar. E você pode ter certeza que, ao assistir essa videoaula, você já deu o seu passo para participar dessa transformação. Então, a partir de hoje, a dica que eu deixo aqui para você no final dessa nossa aula é que você experimente aplicar uma dessas ideias no seu dia a dia, sabe? Você pode fazer uma nova lista de tarefas, você pode dividir o seu tempo em blocos, ou você pode simplesmente lembrar do que te motiva. Com pequenas mudanças, você pode mudar a sua rotina. Então, só para a gente finalizar, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Ó. Motivação é o que te faz começar. Organização é o que te faz continuar. E você já está no caminho. Tá certo? Então, lembre-se, motivação é o que te faz começar e organização é o que te faz continuar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer pela sua audiência. Espero você na nossa próxima videoaula. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, nos ajude a espalhar conhecimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e